direto aqui dos estúdios do RJ+, o Centro de Negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa bem bacana, vocês vão gostar. A gente está aqui com o Mário e com o Leonardo e vamos falar sobre um reality feito para as mulheres, para abrir as nossas mentes daquelas questões todas que precisam ser cuidadas nessa discussão que a gente vive com relação a empoderar mais as mulheres e trazer essa igualdade tão importante para nós todos. Então fica com a gente que vai ser bacana. Leonardo, conta pra gente começar essa conversa, quem é o Leonardo, onde o Leonardo nasceu, o que o Leonardo fez, quem é o Leonardo? Prazer, Ricardo, estar com vocês aqui, um bom dia para todos. Eu sou de Volta Redonda, nasci em Volta Redonda e venho do meio esportivo, através do voleibol, do futebol, sou treinador de futebol, trabalhei em alguns países, mas desde pequeno eu sempre gostei muito de escrever. E com meus 13 anos eu comecei a escrever livros que ficaram guardados. E aos 19 eu escrevi um, esse, vamos dizer assim, ficou mais bem guardado. E comecei por volta de 2015 a escrever programas para televisão. Começaram a surgir ideias de reality shows e comecei a desenvolver programas, comecei a desenvolver séries. E estamos aí, agora temos uma empresa, uma produtora, e conseguimos implementar alguns projetos para televisão, para streaming e cinema. Bacana, bacana. Fala um pouquinho do que é esse reality, porque isso é uma coisa que você me contou já, que você estava modelando ele, sei lá se tem 10 anos ou perto disso, mas conta pra gente, o que te motivou a fazer esse reality para falar sobre as mulheres, sobre as condições das mulheres ou condição de parte das mulheres na nossa sociedade? Então, Ricardo, a questão da violência contra a mulher ela é um tema muito sério, sensível, e eu passei, né, por algumas coisas na família, então eu sei bem o que uma mulher sofre, né, até o momento que não chegou a nós não tivemos na família um caso de assassinato, mas sim de violência. E o que eu identifico, Ricardo? Você vê muitas reportagens, ótimas reportagens, onde você fala apenas que a mulher sofreu a violência, que ela foi agredida, que ela foi na delegacia, que ela tem a medida protetiva. Ótimo, mas e depois? Como que fica a vida dessa mulher que de repente tem filhos, filhas? Como que fica a vida dela com a família? Porque o principal de tudo é a família. Por mais que o companheiro seja retirado, seja ele marido, namorado, mas ela tem uma família. Então, eu desenvolvi um reality show, o God Mothers, Mulheres Transformando Vidas, que ele vai pegar essa mulher e ele vai amparar ela do início ao fim. Durante 6 semanas, nós vamos pegar uma mulher que de repente mora de favor com um familiar ou até num abrigo para mulheres que existem nas cidades. E essa mulher ela vai ter de imediato uma transformação estética, ela vai ter cuidados médicos, odontológicos, ela vai ter amparo jurídico, vai ter apoio psicológico, essa mulher vai ter aula de defesa pessoal, essa mulher vai ter personal trainer, personal stylist e a cereja do bolo. Essa mulher vai ter uma madrinha que vai ser uma mentora dela durante 6 semanas e ao final do programa essa mulher vai
a madrinha vai, com essa mulher, abrir um negócio ou dar um emprego a essa mulher. Por isso que o nome do programa é Transformando Vidas. Mulheres vão transformar vidas. Não adianta eu colocar uma mulher, deixar ela com um sorriso, mas e amanhã? O que essa mulher está fazendo para sustentar os seus filhos? Então o programa ele vai ser Vai ensinar a completo. pescar. Eu vou dar o peixe, mas vou ensinar a pescar, como você falou muito bem. Bacana, bacana. Mário, conta pra gente, você é uma pessoa que tem uma experiência bastante grande na direção de programas, trabalhou na Globo. Conta pra gente, o que você tá, como é que você está vendo esse programa, como é que vocês modelaram isso pelo olhar do diretor? Não, eu conheço o Léo, eu fui apresentado ao Léo talvez há uns 6 ou 7 anos atrás. Era até a proposta inicial, acredito que ele depois vai colocar aqui também. É um reality show de futebol, né? Sobre jovens talentos no futebol. Aquele que você via lá no Guto. Isso. Bom, e através desse encontro começamos a conversar sobre como transformar essas ideias que ele tinha em um produto de mídia, né? Tanto para a TV aberta quanto para as mídias digitais. E a partir daí começamos a trabalhar juntos. Mas o meu trabalho com ele, o que é? Usar a experiência que eu tive ao longo da minha vida. Eu trabalhei na Rede Globo de televisão durante 36 anos. Participei de inúmeros programas de grade normal, mas participei muito mais de grandes eventos institucionais e transmissões ao vivo de esporte, enfim, de eventos mundiais, internacionais. E isso dá uma experiência muito grande. E nos últimos... E tive a oportunidade de participar, trazer e participar dos reality shows grandes, né? Do Big Brother, do Fama, Hipertensão, The Voice. Todos esses... Ter participado da estrutura que montou esses grandes realities. Então isso dá uma experiência muito grande. Essa experiência é que eu tenho colocado junto com o Léo nesses projetos que ele fez. Meu trabalho é muito mais hoje de uma grande consultoria para ajudá-lo a formatar essas ideias num produto vendável, um produto que permita ações de merchandising, porque os realities permitem muito isso, né? Você ter ações comerciais, você tem o apelo que permite vender produtos que você nem imagina que poderia vender. Né? Parecido, você fala os produtos... Produtos, de um modo geral, de uma caneca a uma ideia. Parecido com o que a gente vê, talvez, no Big Brother, que sim. Tem tudo lá, tem vendendo desde carro, a roupa... Então, quando você fala, como ele colocou há pouco, quando você fala em apresentar para mulheres e oferecer a mulheres uma série de apoios, todos esses apoios, seja ele psicológico, financeiro, tudo isto é uma ação, pode se transformar num evento comercial, numa ação comercial. Para gerar uma relação boa com aquela fabricante de cosméticos, por exemplo, que virou uma relação de coração, né? É a ação comercial com uma loja, com um salão de beleza, com produto de beleza, com enfim... Supermercado, tudo que você imaginar. É quase que infinito. É só uma questão de criatividade e de montar. Quando você fala da decoração de um ambiente onde você vai fazer esse programa acontecer, na decoração desse ambiente você tem milhares de ações que você pode fazer, centenas de ações que você pode fazer, fora os grandes sponsors, né, Mário, que estão por trás. Então é um mar de oportunidades muito grande, entendeu? Que o reality permite. Então esse é o conceito que eu, usando a minha experiência, tenho trazido para as criações dele, tanto do futebol quanto das mulheres. Fazer de um projeto criativo, artístico, social, um negócio. Eu acho que essa é a grande sacada. Juntar a criação com o negócio. E aí você, com certeza, você tem um produto de sucesso, um produto vendável, um produto que atrai patrocinadores, investidores. Com certeza. Acho que essa é a fórmula. Mário, o Luiz Carlos Barreto, ele falou isso para mim há um bom tempo atrás. Ele falou, olha, você não sabe qual
a força que tem você botar um refrigerante dentro Sim. de um filme, Sim. dentro de uma novela, e fazer a pessoa beber aquele refrigerante na hora que está sentado à mesa É. conversando. A pessoa que está assistindo tem vontade de levantar na hora, pegar aquele refrigerante e voltar para continuar vendo o filme em casa. Então é muito diferente daquele merchan que é feito no intervalo. Sim, não tem. E você fala, não, ok, essa é a hora de eu ir ao banheiro rapidinho e voltar de ser um intervalo. Uma das coisas mais que eu acho mais fantástica dos realities, né, é isso. Ele permite essa coisa informal, aquela coisa que você faz em casa. Né? Você coloca numa sala, ou num almoço, ou num jantar, ou numa brincadeira, ou seja, onde for, você coloca produtos. Você tem acesso a produtos que você usa no seu dia a dia. É o Guaraná com pipoca, você pode fazer tudo, as coisas mais simplesinhas, uma marca de café sofisticado. Ô Mário, eu sou da engenharia, então eu fico imaginando, isso cabe dentro ali de um reality das pessoas falando, por exemplo, a gente tem um business que é ar-condicionado central, de falar assim, não, legal, a temperatura até aqui que tá a temperatura aqui tá boa, a qualidade do ar tá boa, quer dizer, a pessoa fazer esse comentário suscita o outro que está assistindo falar, bacana, eu vou procurar essa referência, né? Você quer ver uma coisa? Você não precisa nem citar a marca. Vamos imaginar uma loja de móveis que tenha móveis exclusivos com design muito próprio deles. Se você pegar um móvel desse, uma poltrona dessa, seja o móvel que for, e colocar num ambiente que você está gravando e que você vai exibir nas mídias, qualquer mídia, você já está fazendo merchan, porque só aquela empresa tem aquele móvel. E as pessoas vêm, acham aquilo bonito, aí começam a mandar para você no Instagram, em todas as redes sociais. Pinca, que móvel é aquele? Ah, Você, entendi. você não precisa. Hoje está muito perto com as Você não mídias precisa sociais. nem botar um nome. A força é tão grande, desde que você tenha um produto bom, um produto que chame atenção, um produto que motive. Cara, só colocá-lo, dar visibilidade a ele, você já está vendendo. Você já está vendo, você está permitindo que milhares de pessoas vejam uma criação sua. Que é nosso exemplo aqui fictício. Imagina uma poltrona totalmente sofisticada, diferente, um design totalmente diferente. Você coloca lá. As pessoas vão perguntar, mas o que é aquilo? Quem faz aquilo? Entendeu? Você não botou marca, não está escrito nada ali. Né? Então, esse tipo de produto, né, ele permite vários negócios. Basicamente, o que eu acho importantíssimo é você ter criatividade de modular as oportunidades. Fazer com que encaixar oportunidade sem, é claro, sem violentar o conceito artístico. Você não vai violentar um conceito artístico só para fazer ação comercial. Mas, quando você consegue interligar os dois, você respeita o conceito artístico e atrela a ele oportunidades de negócio, cara, essa é a eureka do negócio. Só um exemplo do que o Mário falou. Ô Mário, você imagina no reality das mulheres a marca de cosméticos? Sim. A transformação que essas mulheres vão ter. Tu imagina quantas mulheres que vão assistir o programa que vão falar, poxa, eu quero... Olha como uma Maria... A pessoa não sabe por que liga e só quer aquela marca. Pois é, Ricardo. Mas aquilo entrou na mente dela. Ela vê aquela mulher ser transformada durante 6 semanas e ela fala, nossa, ela entrou assim, ela começou a usar aquele creme e a maquiagem X. Eu vou usar essa maquiagem também, porque em 6 semanas eu posso dar uma... Você sabe, ô Mário, o Dr. Augusto Campos, ele tinha alugado aquele espaço lá no Rio Water Planet para o Big Brother, lá atrás. Bom. E ele falava, nossa, eu não imaginava, isso está me dando retorno, mais do que... Ele alugou, evidentemente, mas mais do que isso, porque as pessoas queriam ir ao Rio Water Planet para ver a casa do Big Brother. Então, foi um retorno positivo para ele também, num modelo diferente do que é uma roupa. A gente sabe que se um fabricante, uma confecção, coloca a roupa dela na novela, as mulheres, se for feminina ou masculina, as mulheres vão ver aquela roupa e vão falar, legal, eu quero. No dia seguinte está lá no shopping falando, não é essa daí. Olha só, é fácil. O Big Brother, eu acho que hoje a última versão foi 20 alguma coisa. Se ele está há 20 anos no ar,
é porque é extremamente rentável. Nada se perpetua se não for rentável. Não precisa falar muito. É só uma questão de observar. Se ele existe há tantos anos, é porque ele é muito rentável. Por vários motivos, né? Até porque a estrutura já existe, os custos são diluídos, enfim, esse tipo de. Não vamos entrar por esse caminho. Uhum. Mas só para ficar a mensagem, se você tem um produto, mesmo produto, durante 20 e tantos anos, na mesma época do ano direito, é porque ele é muito rentável. Eu não tenho a dúvida disso. Ninguém mantém durante tanto tempo alguma coisa não rentável. E se é rentável, é porque é bom para os dois lados. Claro, é bom para quem anuncia. Claro. A Fiat é uma anunciante ali. Sim, Cara, pesada. eu não assisto Sempre foi, muito, mas a Fiat eu já vi a Fiat fazendo. Sim. Ela deve ter um retorno bastante razoável. Senão não estaria lá. Ninguém. Na verdade, vamos dizer assim, o anúncio em reality show, ele é bom para os três lados. Ele é bom para quem faz o programa, ele é bom para o anunciante e ele é bom para o telespectador. Porque muitas vezes, cara, como você falou, o intervalo é a hora que o cara levanta, vai buscar uma água, é a hora que a pessoa levanta e vai tomar um café ou vai no banheiro. Já durante o programa, seja um reality, seja um filme, uma série, você quer ver o que está acontecendo. E aí, quando você fala de coisas que você consome, você dá mais atenção àquilo ali. É como eu falei, poxa, a mulher está ali se maquiando no programa, durante o período de um programa. A mulher que está assistindo em casa, ela fala, poxa, para ela estar usando aquilo ali... E deu certo, ficou bacana. Está dando certo, eu vou usar também. Né? Para ela estar consumindo aquele... usado em academias, Opa! O whey protein. O shake lá. Pô, se tá dando resultado para ela, eu vou usar também. Você tem exemplos, né? Funciona. Olha, é tudo. Olha, só para enriquecer um pouco o que nós estamos falando. Você pega uma clínica de estética. Sim. Se você entra, grava a frente da clínica, isso aqui. Olha quantas pessoas vão ver essa frente dessa clínica. Entrar para fazer um check-up. Justamente. E depois você vê o resultado ali, com certeza vai aguçar muitas pessoas a procurarem aquela clínica. Sim. Mas não tenha dúvida. Então, mais do que isso... Ele é um tiro que acerta. É como se você desse um tiro e ele faz assim, ó. A famosa dum-dum. Uma dum-dum daquela gigante, porque você bota uma mensagem aqui e deixa que ela se dissemina. Ela vai andando. Sempre tem alguém que quer saber sobre aquilo. Não tenha dúvida. E hoje, com essa questão, né, Mário, de, por exemplo, o programa vai em TV aberta. Ele vai passar um período na TV aberta, mas depois desse programa, ele fica no streaming. Então aquilo ali, diferente de uma ação de publicidade que você faz hoje, e daqui a 6 meses você fala, poxa, minha propaganda, eu preciso fazer uma outra. Aquela ação de publicidade que você fez, da sua caneca lá na mesa, do programa, ele passou na TV aberta, ele está no stream, ele está em algum corte na internet, rodando nos rios. Excelente isso, você sabe. E Mário, você, antiguidade é posto, mas você já está há algum tempo nessa pista, sim. Nessa pista até antes do streaming alcançar a posição que alcançou. Hoje, o cara pode fazer uma contestação ou uma conversa em cima de um programa que está no YouTube, no streaming, e novamente potencializar. Então você teve lá seu 1 milhão de visualizações e daqui a pouco alguém fala, opa, esse trecho aqui é importante e é atual. Ele vai e faz um react, uma reação sobre aquilo, comentando aquele, e novamente volta a atenção para aquele determinado produto ou serviço. Olha, vou dar um exemplo, perdão, Mário, de cortar, vou dar um exemplo do que aconteceu com o Ronaldo. Fizeram um documentário sobre o Ronaldo Fenômeno. E ele, no final, postou que ele gostava de ouvir uma música dos anos 90. Aí eu fui lá ouvir a música, porque eu também gostava. E eu, olhando os comentários,
a música tinha, Mário, seus 200 mil visualizações. Do nada, Passou. bateu 5 milhões e os comentários, eu vim pelo Ronaldo. Então você vê que 30 segundos podem trazer inimaginável. O poder de influência é uma coisa absurda. E outra coisa que é fundamental, quando você está fazendo um produto desse para TV aberta, ele automaticamente você está fazendo também para as redes sociais. Elas têm que viver junto. É automático Todos isso. os momentos juntos. Não né? vai sempre voar juntos. dissociado. Todo dia você tem que estar, a rede social tem que estar muito próxima do que está acontecendo ali todo dia. Esse é um dos grandes segredos do Big Brother. Você vai para as redes sociais, ele está lá. Então você tem 24 horas por dia acesso. Você pegou o seu smart, botou ali e você está vendo. Você está vendo o que está acontecendo. Se você puder chegar um pouquinho mais perto do microfone. Ah, tá. Isso é fundamental. O processo de produção ele tem que ser integrado, ele é um cross. Redes sociais e a outra mídia, seja ela qual for, sempre juntos. Sempre está acontecendo sabe aqui. uma coisa que a gente está fazendo também e que eu acho muito importante? É o Spotify, são as plataformas de podcast. Podcast é áudio. Só que não, né? Porque o mundo entendeu que podcast é vídeo também. Também. Mas nós estamos postando o nosso canal aqui no Spotify para fazer no YouTube, que também tem só áudio, para que as pessoas consigam assistir. Então, mesmo sem ver necessariamente o produto, você ainda tem o espaço da divulgação. Olha, deixa eu beber o refrigerante A, deixa eu beber a cerveja B, deixa eu... Tá ali no áudio também, então a pessoa tá viajando na estrada e fala, não, legal, eu não vou viajar sozinho, eu vou ficar ouvindo aqui o Spotify e segue o rumo dele nessa conversa, né? Se sentindo partícipe. Você sabe que é uma conversa. coisa tão dinâmica que o pessoal de internet eles são maravilhosos para fazer isso, eu acho. Eu curto pra caramba esse trabalho, porque eles pegam o dia a dia, o que está acontecendo no dia a dia ali. Você está gravando e está conversando, né? A pessoa fala uma coisa do tipo, gosto disso, ou gosto da música, ou gosto de comer isso, ou gosto de ir no... Enfim, fala um gosto. E o cara pega aquilo e joga, faz um corte, alguma coisa e bota lá. Sempre vai ter muitos ou alguns que vão querer saber por que ele gosta daquilo e vai atrás daquilo que ele falou. Pode ser tudo, eu gosto de comer pizza de cebola, o outro diz que gosta de beber não sei o quê. Pizza de batata no dia a dia lá, coisas do dia a dia que você fala. Qualquer coisa que você fala. Aí o cara diz, opa, isso aqui é interessante. Aí faz um corte daquilo e solta para ver o que dá. E geralmente dá coisa boa. Às vezes, e tudo isso é uma ação. No fundo é uma ação que nasce do nada, é totalmente improvisada, é conversa do dia a dia de duas pessoas dentro de um programa. 2 ou 3 ou mais pessoas dentro de um programa falando coisas que eu faço. Entendeu? Então é muito curioso isso. É um universo tão grande de oportunidades. Se você tiver a sagacidade de buscar e de editar e de soltar, poxa, é fantástico. É fantástico. E muito dos nossos empresários, nem vou falar empresários, o mercado ainda não, alguns já pegaram, mas muitos ainda não entenderam essa amplitude toda, esse tamanho todo, ainda não conseguem ver. Isso ainda é uma novidade para muita gente. Não vou nem discutir o segmento, ainda é muito estranho, porque as pessoas não... É uma modernidade tão grande e muito rápida, ela acelera muito rápido, ela evolui muito rápido, que muitas pessoas estão perdendo a oportunidade de alavancar seus negócios porque não conseguem perceber que eu posso alavancar o meu negócio sem grandes investimentos em cima de coisas muito simples e que tem um poder de penetração absurdo. Você sabe que eu lembro do Daniel Plá, da Deplá, que ele falava, nossa, Ricardo, eu acabo anunciando na Globo porque ela tem uma visualização per capita muito maior. O meu custo per capita, embora anunciar na Globo seja muito mais caro do que anunciar no SBT e nos outros,
mas o custo per capita é muito menor. Muito menor, porque o canhão é muito maior. O canhão é muito maior. Agora você imagina, nessa proporção, que canhão pode ser, de repente, você ter 100 mil visualizações, 100 mil pessoas assistirem aquele seu corte de 38 segundos, Sim. onde você falou o que precisava sobre aquela roupa, sobre aquele refrigerante, sobre aquele shake. E se 100 mil não comprarem, não se converterem direto, 3% disso convertendo, opa, já teve, de repente, uma quebra no teu estoque ali, daquelas determinadas lojas mais próximas da área de maior consumo daquele determinado produto, já, opa, baixou o estoque, manda mais. Faz um efeito com um custo completamente diferente. Isso discutia-se muito. Muitas vezes você não tem nem custo, porque muitas vezes você faz uma ação muitas vezes você não tem custo. Você tem um custo para gerar aquela ação. Quer dizer, você não tira dinheiro do bolso, mas algum custo você tem porque você comprou aquele telefone que grava legal, ou você tem uma câmerazinha. Mas eu já nem falo, olhando por um outro lado. Às vezes você faz uma ação num programa, numa TV aberta, e ela tem um custo. Aquela ação tem um custo, né? Porque você precisa produzir o que você vai... o comercial que você vai fazer, a mensagem que você vai passar. Já nas redes sociais, muitas vezes você não precisa produzir nada, literalmente nada. Ela nasce de diálogos, nasce de situações, nasce de imagens, nasce de ações. Simplesmente você não tem que produzir, a tua marca já está enfiada ali, o teu negócio está ali, o teu segmento está ali, entendeu? Por isso que o Mário Essa é a grande sacada. A grande sacada do reality show é você ter a TV aberta e as mídias. Porque tem coisas que são tão genéricas e tão simples que você solta imediatamente na rede social. Já tem coisas que são mais bem preparadas, que de repente é gerenciada para um programa que vai ser ao vivo, ou para um programa que vai ser gravado, vamos dizer assim, como é um formato de reality, né? Você grava de 7 da manhã às 5 da tarde e edita para exibir à noite. Os melhores momentos do que as mulheres fizeram naquele dia. Então já é uma coisa mais elaborada. Mas para a rede social, por exemplo, elas estão tomando café lá. Você já solta. Trocaram a roupa, estão todas bonitas para o dia de trabalho. Ela vai, entornou. E isso vai para a rede social. A tua caneca está lá, no café. Caneca RJ+, vai estar lá, no café, um exemplo. Então, vendo, ninguém está... Gostei dessa ideia. Você não está lá, ninguém está lá e a caneca está. Você está lá através dessa caneca. A presença se fez importante ali. E eu busco saber qual é a vantagem para o outro. Você falou uma coisa muito interessante, que são 3 partes se beneficiando disso. Então, aqui, por exemplo, na Associação Comercial, nós temos 25 conselhos empresariais que discutem temas variados. Conselho de Meio Ambiente, Conselho de Comércio Exterior. De repente, o Conselho de Turismo pode trazer ali, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer parte do programa num navio. Empresa A, se interessa? Vamos lá. Então, é bom para o Conselho Empresarial, é bom para a Associação Comercial, é bom para o RJ+, é bom para vocês que são os produtores do programa, mas é bom também para a companhia de turismo que está ali. Quer dizer, é todo um ecossistema. É um ecossistema que funciona a gente está dando volta nessa história porque, assim, é uma coisa que Ricardo, ainda estou tateando, mas acho que é fundamental a gente ter essa presença. Você quer ver a gente tem 215 anos aqui na Associação Comercial. Precisamos dar esse passo, né? Estamos dando esse passo. E assim, Ricardo, qual é a grande vantagem de reality shows? Que você pode brincar, quando a gente fala brincar, né, no bom sentido, com a marca. Como você falou, uma agência de turismo. Você faz uma prova lá dentro com essas mulheres, participantes do programa, aquela que ganhar, a agência de turismo vai dar a ela um cruzeiro de 7 dias. Então, quando você tem as marcas inseridas em reality shows, você tem várias maneiras de fazer ações de marketing que você pode
Você quer ver uma premiar. coisa simples? Só para ilustrar isso. Olha só. Imagina que uma empresa, isso aqui, no nosso caso aqui, deu uma passagem, um fim de semana num navio. Para uma das pessoas que participam, quando terminar o programa, ela tem direito a uma semana no navio. E você vai pegar essa pessoa, né? E vai gravar ela saindo lá do hotel, você vai gravar ela entrando num carro, que pode ser uma empresa de locadora de carro. Ela vai passar você vai provocar que ela passe pelo Rio de Janeiro mostrando praias, não sei o quê. Vai passar pelo Museu do Amanhã e vai chegar no navio. Quando chegar no navio, você mostra aquele navio enorme com aquelas letras lá em cima. Olha você já passou pelo Santos Dumont, enfim, quanta coisa você mostrou, quanta ação você fez só para pegar uma pessoa que ganhou uma viagenzinha de uma semana e que saiu de um hotel e chegou no navio. Olha quanta ação E você aquela fez. linha que você falou Você falou do Rio de Janeiro, do você falou da custo. locadora. De repente a empresa não vai ter custo nenhum, ele já tem um espaço ali, ele já está com a estrutura toda O no navio barco. já está lá, ele vai sair, deve ser uma cabine a mais que tem lá, enfim. É só para ilustrar quantas ações você fez num trajeto. Entendeu? Olha, uma ideia que nós temos de prova, inclusive, né, visando rede de supermercados, é colocar as mulheres para fazerem uma prova dentro do mercado e aquela que ganhar vai, sei lá, o mercado vai dar 1 ano de mercado grátis para ela de X valor. Você faz uma prova dentro do mercado para elas acharem produto tal. Você faz um evento dentro de um mercado e aquilo ali fica gravado para o resto da vida. Você vai sempre lembrar, poxa, eu vi uma prova no mercado X, o mercado é bonito, o mercado tem... Eu acho que você faz uma relação àquela questão com aquele determinado comércio que Aquele vira uma negócio. coisa de coração. Aquele negócio. Por que você mudou do supermercado A e está andando 4 quadras, 5 quadras à frente para o supermercado B? Não sei. É uma coisa que está no seu subconsciente. Você criou uma relação. Às vezes é porque o mercado B participou do programa X lá, do programa das mulheres. Eu Sim, passei no mercado B, me identifiquei com ele. Agora, sabe Vocês estão mexendo muito com a minha cabeça, porque, assim, é uma descoberta, isso reforça essa nossa posição de estar aqui no podcast. É um espaço que eu preciso entender e trazer mais gente para o jogo também. Você sabe que, almoçando uma vez com o Antenor, que foi presidente aqui da associação comercial, e tinha o Temer, então vice-presidente da República, teve aqui nesse almoço, fez uma exposição do que eles estavam fazendo naquele momento com a presidente Dilma. E o Antenor, quando o Temer sentou à mesa, ele falou, não, Antenor, nada disso aconteceu. O Temer, o Antenor dizendo, nada disso aconteceu. E aí o Temer, com aquele jeito dele, meio olhou com uma cara de espanto, ele falou, não aconteceu no meu universo. Porque se eu não tive a informação, vocês trabalharam mal a comunicação. Um monte de coisa que você falou, a gente acha extremamente importante, bastante importante, só que não aconteceu para mim até esse momento que você falou. Então a gente precisa falar, precisa divulgar, precisa dar esse passo, né? Justamente, e as mídias hoje são fantásticas, as mídias sociais hoje são fantásticas. Ô Mário, qualquer uma que você jogar, tanto Instagram como o YouTube, TikTok, seja onde, cada um com sua característica, mas todas elas são grandes canhões de divulgação. Ô Mário, eu queria que você falasse sobre o reality do futebol também, Tá? Porque eu tive lá no Guto, conheço o Centro de Treinamento João Avelange, estive lá várias vezes com o Guto e com vários outros amigos, uma estrutura fantástica que eles têm lá. Sim. Me conta sobre esse reality. Olha só, eu acho que é importante o Léo contar, ele é o criador, ele pode contar com maestria. A minha participação no reality foi justamente, volto a falar, transformar aquela ideia num programa, num programa de, não vou falar de televisão, num projeto de mídia,
que tem a visão comercial sem atrapalhar a criação artística. Usamos, dentro desse reality, alguns conceitos do Big Brother, claro, né? Ele vai falar de cativeiro, tem um cativeiro nessa história, porque não dá para fazer futebol sem que eles fiquem conosco num centro de treinamento, né? Enfim. E tem cativeiro aquele lá, hein? Aquele é maravilhoso. Deixa ele contar. E outra coisa, que eu acho que é a grande sacada, é você criar um ranking. Não tem eliminado nesse reality. Nós tivemos uma ideia que eu acho muito legal. Eu acho uma ideia fantástica. Não tem eliminado nessa história. Tem ranqueado. Quem chegar na frente nesse ranking é o campeão do programa. E então, por quê? Porque isso permite que a cada semana, se eu sou um jogador mal, estive mal essa semana e o público achou que eu fui mal, mas eu posso me recuperar na outra. Então todos estão motivados até o último momento. Porque é um ranking pontuado por semana. Então, eu acho que essa é a grande sacada. No mais, é um reality para contar história. Contar a história de jovens, com suas dificuldades, seus sonhos, seus anseios, a família e o seu talento. Acima de tudo, o seu talento para o esporte. Léo. Ô, Léo, qual é a idade dos garotos ou meninas que participam do programa? Conta um pouquinho mais pra gente, como é que funciona? Então, Ricardo, o reality Uma Vida, um Sonho, né, que é o reality de futebol, ele foi o primeiro programa que eu verdadeiramente peguei e falei, poxa, eu vou escrever de ponta a ponta. E eu comecei a escrevê-lo em 2016, fiz toda a parte de registro nacional e internacional, e em 2018 comecei a trabalhar com o Mário, nos conhecemos, visando fazer o programa em televisão. Basicamente, qual é o conceito do Uma Vida, um Sonho? Até respondendo a sua pergunta, ele está registrado masculino e feminino, de 13 a 21 anos. Mas você tem algumas questões no Brasil que você não pode confinar menores. Aí você teria que ter um amparo, conselho tutelar, toda uma questão, vamos dizer assim, de leis, que é melhor você deixar de stand-by e fazer com meninos de 18 e 19 anos. E a ideia é fazer o masculino e depois uma versão feminina também. Mas, como o Mário falou, você vai pegar meninos ali de 18 a 19 anos, você abre a inscrição no programa, esses meninos se inscrevem, depois nós temos avaliações pelos vídeos dos meninos no link, né, no YouTube. Após isso, eles têm uma avaliação presencial, os que foram pré-selecionados, e ali você começa a reduzir, igual nós fizemos, de 800 meninos para 200, depois de 200 para 100, para de 100 tirar os 44 semifinalistas, que são 4 goleiros, 4 laterais direitos, 4 zagueiros e assim sucessivamente, até chegarmos aos 22 que vão entrar no programa e ficar confinados durante 3 meses. Então agora subiu a idade a partir dos 18, né? Não, a primeira temporada que seria feita, né, no SBT já era com meninos de 18 a 19 anos. Tá. E como é que funciona? Esses meninos, eles conseguem gerar uma visibilidade para serem contratados para algum time? Qual é a visão de futuro, o porquê que eles estariam lá, né? Então, Ricardo, eu tenho conversado muito com o Mário. Qual é o conceito de programas que eu procuro desenvolver? Sempre que transforme vidas de maneira positiva. Então, Uma Vida, um Sonho, que foi o primeiro e que trouxe esse conceito, você vai pegar meninos que a maioria das inscrições foram meninos de comunidade, meninos da classe mais simples, e esses meninos vivem muitas vezes com grande dificuldade familiar. A partir do momento que eles entram no programa, eles vão ter uma rotina diária de atleta profissional,
porque eles vão ser treinados por grandes treinadores, cada time vai ter o seu técnico, a sua comissão técnica, vai ter o seu massagista, seu fisioterapeuta, o seu médico e a sua alimentação profissional, de jogador de futebol profissional, de atleta. Então ele tem uma mudança muito grande no contexto da vida dele. E aí entra o que o Mário falou. Você vai ver o comportamento desse menino, porque você consegue esconder o seu comportamento nas primeiras 2 semanas, né, Mário? Sim. Alguns. Mas dali em diante, tu não esconde mais. Tu mostra quem você é. E vai ter o talento natural dele. O Big Brother que o diga, né? É verdade, é verdade. É um conflito. Tem um conflito social ali. Sim. E aí, Ricardo, seguindo o que você perguntou, quando nós anunciamos o programa no SBT, na época, grandes clubes do Brasil nos procuraram, tá? Quase todos eles ligaram perguntando como que poderia fazer para fazer o amistoso, que uma vez por semana você vai ter um amistoso sub-20, né? E o programa, ele tem um prêmio. O campeão do programa, ele vai assinar um contrato com um grande clube. Na época, o campeão ia para o Atlético de Madrid. Tá? Agora nós vamos fazer o programa no segundo semestre desse ano, na Band, e estamos negociando com 3 clubes internacionais. E os clubes do Brasil vão ficar de olho. Por quê, Ricardo? Porque você faz uma seletiva muito grande nacional. Então, você gera um backup de jogadores que muitas vezes o clube não tem. Muitas vezes um menino do Amazonas, ele não consegue vir ao Rio ou a São Paulo ou a Minas fazer um teste num Flamengo, num Vasco, Mas num se é Cruzeiro. difícil para ele sair ali da barreira do Vasco, como eu já ouvi alguns testemunhos, e ir treinar no Flamengo, ali na Gávea, como é que é para um garoto do Acre? Meu primo era jogador e saiu daqui e foi jogar num time do Acre. Então eu tive uma proximidade com o Acre. Essas distâncias do nosso país com dimensão continental, né? E outra coisa, Leonardo, a gente vê que futebol, você vai lá nos trends do YouTube e é do 1 ao 20, futebol. Aí depois começam os outros e ali a gente às vezes fica olhando para ver paixão, né? quais são as tendências de negócios e tudo, ela tá lá embaixo. Sim. Mas futebol começa lá em cima. Tá sempre na ponta, né? Sim, e a perspectiva do reality de futebol é muito grande por causa disso. Por exemplo, como nós falamos, quando você engaja o programa na rede social, você tem várias maneiras. Daqui a pouco o reality está acontecendo e o Ricardo está lá arrebentando e o torcedor do Flamengo está falando assim: pô, o lateral esquerdo do Flamengo não tá jogando nada, e o menino lá, que olha só, tá vendo? Ó, o Flamengo, ó. Acaba o próprio torcedor incentivando o clube a olhar um menino do programa. Sabe que eu gosto muito disso? Porque a gente fica aqui garimpando oportunidades de negócio, como é que a gente faz desenvolver, como é que nós somamos para desenvolver esse estado e desenvolver o Brasil também através desse estado. Eu vejo que, assim, esses 2 realities são de grande relevância. E esse do futebol, ele traz uma importância muito grande, uma centralidade, novamente, para o Rio de Janeiro, num tema que está lá nos trends, mas que pode trazer desde a van que leva os garotos, ao carro, a retro, produtos, que está lá dentro do Guto. Roupa, vestuário esportivo, vestuário não esportivo, tudo da bola, tudo é oportunidade de negócio. São milhares de produtos que você pode usar. Qual é o suplemento alimentar que esse menino consome? Qual é a energético, marca de energético? Só não pode ter bebida alcoólica, o resto, tudo. Qual é o programa do futebol, o reality de futebol? Peraí, mas o Cartola, ele não bebe
Bebida alcoólica, não? Tô falando. Não, mas aí é por trás das câmeras. Aí é outra história. Porque assim, o reality de futebol, como ele chegou a ser até anunciado e ele parou por causa da pandemia na época, ele já tinha um cronograma. Então, por exemplo, sábado tinha um momento até para os meninos darem uma relaxada, porque não é porque o jogador de futebol que ele é uma máquina. Precisa ter momentos de relaxar. Então nós tínhamos lá o momento resenha, que ia ter uma musiquinha para eles, um churrasquinho. Então assim, qual é a carne que esses meninos vão consumir? Mais uma vez, Ricardo, o reality show ele é muito aberto para você fazer merchan e branded content o tempo todo. O tempo todo. A natureza dele, né? Qual é a marca de chuteira que esses meninos vão usar? Tudo. Bola. Qual é o boné? Qual é a bola? Qual é... Você quer ver? Você pode botar... toda semana tem um jogo. Tem que ter um jogo, porque justamente é nesse jogo que os treinadores vão identificar 2 de cada time que vão disputar o ranking, né, no programa no final de semana. E as pessoas votam, aí vai somando os pontos lá. É igual um campo de futebol, você pode botar placa em qualquer lugar do campo, você pode... Os tapetes 3D. Você pode botar atrás do gol, onde ficam as comissões técnicas, que a câmera vai pegar muito toda hora, porque eles estão falando ali. Enfim. Vou envelopar o banco de reserva com a curso de inglês, tudo isso você pode botar. Olha quanta coisa. É quase que infinito. Você pensa numa coisa e você diz, entendeu? Você tem como colocar. É uma questão de criatividade. Como eu vou encaixar aqui dentro. E você faz ações de marketing, como nós falamos já, você faz ações de marketing que de repente elas são mais baratas, não é, Mário? Mas são mais atrativas para o público do que uma simples propaganda no intervalo. É um modelo novo. É um modelo novo. Eu acho que essa nossa conversa aqui está bastante interessante porque está fazendo uma abertura de mente para que a gente entenda que posição nós precisamos colocar as nossas organizações, o nosso branding, né? E segundo o teu convite, é um prazer de estar aqui, nós estamos na associação comercial. Por esse motivo que eu foquei muito o papo no aspecto comercial. Eu procurei não falar muito de como fazer produção, procurei focar mais, tudo que eu estou falando aqui, voltado ao lado comercial, porque toda vez que eu olho aqui para a mesa eu vejo a CRJ. E eu acho fundamental passar isso para a associação, para todos que vão estar conosco quando você exibir essa conversa. Mostrar oportunidades, né, para todos esses associados, cada um no seu segmento. A gente tem um conselho de saúde. Justamente, abrir a mente para essa nova oportunidade. O Josié é médico, o primeiro médico em 215 anos na associação comercial. Quer dizer, qual é esse olhar do médico, da saúde, do cuidado com as pessoas que um programa desse pode gerar? Sim. Assim como o programa das mulheres. Sim. Só uma coisa, eu tenho que ter todo dia uma ambulância, uma UTI parada lá. Tanto no programa das mulheres quanto no programa do futebol. Sou obrigado a ter. Nos dois, parada né? lá. Nos dois, 24 horas. Eu vou precisar alugar uma UTI. Você tem ideia do que é uma UTI todo dia parada lá, com a marquinha, não sei o quê, que todo dia vai ser mostrada? Porque ela tá lá. Aparecendo em TV aberta, em streaming, em uma Instagram. Ambulância, aquela ambulância bacana, aquela que tem... Porque um acidente não machucou, não sei o que, grave, não tem que ter o primeiro... O imprevisto só é imprevisto quando você não prevê, né? Ah, mas não tinha, era imprevisto, não tinha aqui a ambulância, não. Ela tá lá. Tá lá. Ela tá lá. Tá no custo. Foi usada em algum momento? Nenhum momento. Não, aliás, lá. Aliás, ela é igual seguro. Você paga para não usar. Você paga para não usar e torce para não usar. Para não usar. Sim. Mas ela está lá, a sua marca está lá. Então você vê, nós já falamos de bola, roupa, ambulância. Seguro. Quanta coisa. Seguro, todos os jogadores têm um seguro de saúde. É obrigado a ter um seguro de saúde. Seguro de vida, então, todos eles vão ter. Agora, conta uma curiosidade da produção, Mário. Assim, qual foi... Me conta um fato que em algum programa, você não precisa falar do programa em si, mas alguma experiência que tenha saído melhor do que você imaginava, falando, nossa, como é que fluiu e eu estava super tenso. E outro que, de repente, você imaginou que era tranquilo fazer
aquele programa, ou aquela cena, e de repente virou. Olha, foram muitas ações. Eu acho cara, dentro dessa sua pergunta, o que eu posso dizer é o seguinte: nós tivemos uma fase, eu posso até falar no Big Brother, que tinham ações fantásticas. Eram ações, inclusive teve uma empresa, essa que é do. Acho que posso falar aqui, não tem, né? Falar de empresa. Não tem problema nenhum. Do Super Bonder, que o homem. Lembro. Lembra disso? Lembro. Então, eram provas incríveis. De construção pesada, de guindastes, de estruturas, de engenharia da própria Localite, acho que a empresa, a empresa, eu acho que é isso, que fazia o Superman. E realmente o cara fica pendurado, ela sustenta um homem mesmo. Só que por trás disso tem toda uma operação. Para mostrar isso, porque, na verdade, aquilo funciona porque tem uma chapa de metal lisa, totalmente lisa, que você passa o produto. A bota, a roupa que as pessoas usam lá no final tem também uma bota especial, tem uma chapa, você passa sobre quando você cola as duas chapas, pode ficar pendura, eu estou dizendo que eu fiz. Você se pendurou lá. Você não cai. Eu só não fiquei naquela altura toda. Aí você não cai, ela gruda mesmo. Agora, é uma chapa especial, não tem porosidade, não tem nada. Então, quando você cria um negócio desse, e você vai botar aquilo no ar, é um estresse enorme, cara. Pô, por mais que você tenha aqueles técnicos todos da empresa, o cara tenha testado, é um estresse enorme. Você tem todas as NRs. O cara tá lá no alto. Lá ele tava no alto mesmo. Enfim, outros momentos que a gente. E nesse ponto, o Boninho era fantástico. Ele tem uma cabeça criativa pra caramba. Inventava as provas mais loucas do mundo, né? Nós inventamos uma vez uma piscina de gelo. Você imagina uma piscina muito grande. Só para ilustrar, para poder fazer aquelas provas do Big Brother, aquelas fantásticas, eu tive que colocar uma grua de obra por trás da casa, porque só dava para entrar por cima, não dava para entrar pelas portas, aquelas estruturas enormes. E uma das provas que foi inventada lá pelo meu amigo foi uma piscina de gelo. E dentro dessa piscina de gelo tinha uns negócios, as pessoas ficavam num pedestal e esses pedestais ficavam assim, se mexendo. Então a pessoa subia e descia, e entrava numa água. Dentro do gelo. Bom, bota gelo naquela água. Aí, houve história, cara, chega a ser engraçado. Hoje é engraçado, mas aquele dia, e o programa tem hora para entrar no ar e a prova tem que durar até o último ficar em pé. Aí fizemos um cálculo, traz uma carreta de gelo. Olha o que eu tô falando. Olha, e o programa não acabava, hein? Não, eles jogam a carreta, um monte de gente jogando gelo naquela água. Aí jogaram um caminhão enorme. Aí, quando a gente olhou, foi cara, manda buscar outro caminhão, pelo amor disso, não vai funcionar. Aí veio outro caminhão, joga. Aí começou a prova. Pela madrugada, porque ele começa a ficar quente, começa a água. Estamos no Rio de Janeiro, a gravação no Rio de Janeiro. Início do ano. Aí, esses caras não vão sair daí nunca. Já tinha uma meia dúzia já tinha saído, mas aí. O resto já estava de boa. Aí tinha que arrumar mais 2 ou 3 caminhões de caminhão, que eu tô falando é caminhão mesmo, cara, que vem. Cara, vai acordar. Manda acordar todo mundo lá na fábrica de gelo no estado. Pega o nome agora, mas para aqueles lados ali, para trazer um caminhão correndo, cara. Coisas inacreditáveis, assim. Isso foi acontecer, isso é real, isso não é invenção, não. Por trás, o público nem sonha, ninguém sonha disso, mas o bastidor disso era uma emoção enorme. A gente ficava doido naquilo, passava a noite junto com eles lá. Mas no fundo, quase falando para ele, gente, sai, eu já tô cansado pra caramba. Mas no fundo valeu a pena, cara, porque a gente aprendeu muito, a gente arriscou muito, a gente viveu muito, a gente curtiu muito. Agora, aprendeu muito, né? Porque você vive experiências incríveis, porque você vai do medo ao sucesso, do medo à realização. Porque você tem medo daquilo tudo sair errado e tá ao ar. Direto, que ele ficava horas no ar, até pela madrugada, na rede social e tal. Enfim, essas histórias elas te dão um alicerce de posso fazer que vai dar certo. E até de condição de dimensionar o que é isso. Mas você sabe, você está falando da criatividade do Boninho. Tem várias, para contar aqui tem um monte. Você está falando da criatividade do Boninho, eu acho que a melhor parte do Boninho é a Bia. Tem várias. Porque a Ana Furtado, para mim, ela é a Bia, que era minha vizinha, então eu acho que é a melhor parte dele. Ah, com certeza, é a melhor versão dele. Então, o Mário falou uma coisa aqui. Você não tem nenhuma. Você tem certo no que você está falando.
Você não tem nenhuma dúvida. O Mário fez uma observação, as pessoas que assistem televisão, seja um reality show, que quando você tem um reality show de votação popular, como é o caso do Big Brother, como é o caso de Uma Vida, um Sonho, é um programa simultâneo, né, Mário? Você grava 24/7 e as pessoas que assistem, por exemplo, a edição à noite, elas não têm noção, Ricardo, da quantidade de pessoas Porque tá por trás. Está por envolvidas trás. por trás. Quando você fala de um filme, geralmente quando encerra um filme, a pessoa logo pega o controle e tum. Ou no cinema a pessoa sai. Mas se você ficar olhando os caracteres, a quantidade de pessoas gente por trás. envolvida numa produção para você chegar e entregar um resultado final é muito grande. Por isso que é caro. Sim. Por isso que não é barato. Então, realmente é uma coisa bem, bem complexa. Eu fiz a Copa América aqui no Brasil, eram 6 estádios simultaneamente, então Imagina. muito antes de começar o show, tinha toda uma estrutura de atender aquelas unidades móveis da Globo, de todo mundo, de todos os canais do mundo que lá estavam, conectar a parte elétrica, a minha parte é essa parte da engenharia e de comunicação. As rádios passavam pelos nossos equipamentos. Então, é um trabalho gigante, gigantesco. uma estrutura gigante. E que não pode errar. Não pode errar, existe. porque o cara sai. O jogo é aqui, daqui a 2, 3 dias é no outro estádio. E ele vai em começar São na Paulo, hora. E ele vai começar na hora. E vai começar na hora porque está o mundo inteiro conectado. Essa é uma preocupação que eu tenho aqui. A gente ainda não fez programa ao vivo, porque o trabalho que é ao vivo, a estrutura que tem que ter para o ao vivo, não pode ter imprevisto, né? É muito maior. Então. Mas ao vivo, olha, você sabe que o que eu mais curti na minha vida, é a emoção, você gosta da adrenalina. Fazer o programa ao vivo. Eu tive a oportunidade de fazer vários programas ao vivo. Ana Maria Braga, enfim, era o video show, os realities, a maioria dos realities. E essa adrenalina e essa coisa de não errar, de você se cercar de todas as probabilidades, enfim, eu acho isso fantástico. Grandes eventos, por exemplo, na época do Criança Esperança, que enchia estádio em São Paulo, aquela coisa ao vivo monstruosa, 3, 4 horas no ar. Enfim, dá muito trabalho, dá tudo, dá até medo. Mas se não tiver medo, te dá um aprendizado muito grande. Um aprendizado porque você passa a lidar com várias situações ao mesmo tempo, você passa a ser uma pessoa que consegue olhar o todo. Você não olha mais a árvore, você começa a olhar a folha da árvore, porque você não pode errar. Enfim, te dá uma sensação de que tudo pode, você é capaz de chegar. Você, quando eu digo você, não é eu, todos que estão juntos. Todos somos capazes de fazer. Então, ao vivo dá isso. Porque não que o gravado não seja, só que o gravado ele te dá uma comodidade. Errou, volta, errou, volta, errou, volta. E acaba que você acaba voltando muitas vezes. Aqui a gente faz gravado, mas a gente faz direto. Direto. É como se fosse ao vivo. Então, a gente vai direto, a gente não edita normalmente, a não ser que alguém espirre na hora e a gente dá uma cortadinha no espirro. Sim. Mas fora isso, a gente vai direto. E o que o Mário está falando, essa quantidade de pessoas que trabalham, mudando um pouco agora o foco, né, de reality para filme, eu escrevi um filme, Ricardo. O que eu procuro fazer naquilo que eu escrevo? Eu procuro sempre enaltecer coisas boas, trazer pontos positivos. Então, por exemplo, eu escrevi o que hoje gera mais views em streaming, seja ele qual for, são as comédias românticas. Por quê? Porque são filmes que você se identifica. Como nós falamos do produto, que o ator toma lá um refrigerante e você quer tomar, as comédias românticas, elas incentivam o telespectador, muitas vezes aí na cidade, aí naquele ponto turístico. Quem fez isso com maestria, faz isso com maestria há muitos anos, Nova York, Paris, e a Itália começou a fazer isso
da década de 90 para cá, não é, Mário? É, 90, principalmente a dos anos Toscana. 2000. A região da Toscana tem, Eles fazem tem vários centenas filmes. de vinhos, né? Mas por quê? Mas você começou a ver isso onde? Nos filmes? Nas comédias O românticas. vinho, Hoje o você tem a azeite, Índia. tudo isso vai no bolo. A Índia hoje está fazendo belíssimos filmes mostrando as suas belezas. A Turquia, a Austrália. E aí, pegando, vamos dizer assim, esse gancho, eu desenvolvi uma comédia romântica que nós vamos, se Deus quiser, começar a fazer esse ano para gravar em 2026, 2027 e, se Deus quiser, exibir. Valorizando os pontos turísticos do Rio. Um filme que vai começar em Nova York, talvez 10, 15 minutos de cena lá, e vem para o Rio, onde um casal vai ter encontros e desencontros, cenas engraçadas, cenas românticas, nos belos pontos turísticos do Rio, no Sambódromo, no Maracanã. Não tem nada mais romântico do que o Rio de Janeiro. O Pão de Eu Açúcar, te conheço. o Cristo verdade. Redentor. Queremos gravar em praias, né, fora da cidade do Rio, Búzios. Eu quero gravar cenas no Vale do Café. O filme está todo montado para quê? Para enaltecer os pontos turísticos do Rio de Janeiro. Eu acho isso extraordinário. Sem querer influenciar na arte que é a produção de um reality, de um filme, de uma peça de teatro, eu acho que a gente tem que começar a olhar para o que é construtivo dentro da nossa sociedade. Eu acho que esse seu projeto é um projeto que constrói dentro da sociedade, porque leva um lado positivo. Eu tenho falado aqui, a gente deve olhar para também contar mais histórias de empresários de sucesso, para que a gente incentive outros a, de repente, falar. De repente o Matheus olha e fala assim, legal, gostei desse negócio, eu vou ser empresário desse segmento e vou arriscar, vou para cima, porque deu certo para ele. Qual é a diferença dele para mim? Ele contou que morava no bairro tal, assim como eu. A pessoa se identifica com aquilo e vamos fazer um Brasil diferente. A gente tem que tomar ações diferentes para que os resultados sejam diferentes. Sim. Se a gente vai acertar ou não, ainda não sei. Mas fazendo a mesma coisa, esquece, a gente vai ter o mesmo resultado. E o que você falou, Ricardo, é muito pertinente. Por quê? Porque você gera exemplos para as novas gerações. Eu vi uma reportagem de que as escolinhas de tênis não têm mais vagas no Rio de Janeiro. Por causa de quê? Do João Fonseca. Um menino de 18 anos que está arrebentando. Sim. E não tem vagas nas escolas de tênis. Olha que interessante. Por quê? Esse Porque o exemplo. os jovens... O exemplo poder não é do um exemplo. fuzil. O exemplo é uma raquete de tênis. Justamente. Você viu que eu te quando É um empresário num filme. Olha, o Ricardo falou que ele fez isso, isso e isso. Hoje ele tem isso, mas olha, ele morava ali. Exato. Por que eu não posso começar também? É criar essa identificação. Se você não põe os exemplos, quem vai se identificar com o que não conhece? Sim. Lembra da história que eu contei do Antenor? Sim. Você quer ver no início, eu fiz uma colocação aqui, que você não precisa nem fazer uma ação. É o exemplo. Quando eu falei da poltrona maravilhosa, é a mesma coisa do tenista. Ele simplesmente está jogando tênis, só. Olha o que ele arrastou de negócio atrás dele. Só por ele jogar, a imagem que você tem é de um jovem bem-sucedido que joga tênis. Ninguém produziu nada. Gravou ele fez jogando lá. Por trás dele, a mensagem subliminar que passou foi o quê? Jovem, sucesso, tênis, status. Isto virou uma ação comercial. Eu conheci mensagem. uma jogadora de handball da seleção feminina. Ela disputou as 2 últimas Olimpíadas pelo Brasil. E ela é do Nordeste, de uma cidade pequena. Ela falou que antes dela quase não tinha handball na cidade. Ela falou que depois que ela foi para as Olimpíadas e teve aquele... Olha que o handball não é um esporte com tanto marketing. Mas ela falou que as meninas da cidade dela todas querem ser jogadoras de handball. Olha, a Raíssa.
a nossa fadinha, né? A minha filha, a Manuela, quis um skate. A Stephanie, mais velha, tem o skate dela. Pega a onda. Olha o Medina, arrastando um monte de gente. Meu filho, Daniel, pega a onda. Então, esses exemplos são os exemplos que nós queremos na nossa sociedade. Você quer ver uma coisa? Nós não temos o hábito de pegar esses exemplos positivos e, por exemplo, fazer um filme. Ou nem precisa ser um filme, pode ser até um documentário. Um documentário, por exemplo, você deu o exemplo da Raíza. Ela dá um documentário. E apesar de ser tão jovem, olha quanta coisa ela já ganhou. Como é que ela chegou ali? Você faz um documentário, e a gente vai assistir, nas redes sociais. A gente assiste a competição por causa dela. Por causa dela. O que aconteceu desde menina? Como é que ela começou? O campeão de qualquer esporte. Mário, eu me peguei no trânsito, num Uber. No surf. Durante as Olimpíadas, as últimas Olimpíadas, eu me peguei no trânsito assistindo no meu celular a final da ginástica, que eu queria ver as meninas, as brasileiras que estavam disputando. A Rebeca. Eu queria ver a Rebeca e a Flavinha, a Flávia Saraiva. Queria ver as duas. Estavam na final. Ou seja, vamos dizer assim, no país do futebol, você tinha várias pessoas... O Diogo Hipólito. Olhando o celular ou, de repente, parado num restaurante. Cadê os olhando uma menina da ginástica. Então, eu vou te espetar. A gente já está quase chegando lá, mas eu vou te espetar de novo. Uma coisa que me incomoda muito nas novelas, você que foi da Globo, o empresário, ou ele é o bandido no início da novela, ou ele é no final. Ou ele começa bonzinho e no final ele faz aquele agora e pronto, aparece como bandido. Assim como nas comunidades do Rio de Janeiro, a grandíssima maioria são pessoas de bem, a grandíssima maioria dos empresários e empreendedores são pessoas do bem. Claro, até porque essa construção que é feita nas novelas, algumas que eu assisti, eu não vou generalizar, são extremamente danosas à nossa sociedade, porque afasta a pessoa de buscar esse risco. Na verdade, ele está carregando como uma locomotiva um bolo de vagões, um bolo de famílias ali, que a responsabilidade dele primeira é de pagar esses salários. Então ele tem uma responsabilidade gigantesca numa situação contábil no país extremamente complexa, ainda muito complexa. Vamos falar mais desses empresários que ajudaram a construir o nosso país e que podem gerar agora um outro recurso, que são esses exemplos. Sim, concordo. Então estou te espetando para criar coisas nessa linha, Léo. Não tem hora, você tem vários empresários, Antônio Hermínio de Moraes, Matarazzo, lá atrás, se você andar lá para trás. Documentário mostrando como é que esses homens surgiram no Brasil, como é que eles, da onde veio, como é que ele comprou o primeiro navio dele, vindo da Itália, da onde veio a ideia de criar, uns que vieram da Itália, não vieram, de camelô, a dono de uma emissora gigantesca. Mas o Silvio, eu acho até que já tem alguma coisa, acho que já fizeram. Não estou dizendo a questão, mas assim, é um exemplo. Como que o Silvio saiu, né, Mário, de camelô. Do mesmo modo, os atletas. Seriam documentários porque motiva. São atletas que merecem ter sua vida, esse esforço, essa capacidade de vencer obstáculos que eles têm. Isso merece ser mostrado para outros jovens. O outro jovem vê que eu também posso, eu também tenho chance, eu também não tive. Estou vivendo igual ele vivia e ele conseguiu. Por que eu não posso conseguir também? Enfim, coisa desse tipo. Agora, eu acho que isso aí é uma coisa muito mais ampla, porque isso tem que ter uma conscientização de alguns segmentos, enfim. E entender que isso é importante para a sociedade. Que esses segmentos entendam. É fundamental. Ajudem a fazer. Aí, olha o Senna. Que belo exemplo. Eu não consegui assistir sem me arrepiar o tempo todo. Eu vivi o Senna. Desde 13 anos de idade eu ia para o autódromo.
Eu tive... O autódromo de Jacarepaguá. Cadê o nosso autódromo? Acabaram com ele. Então, eu instigo você a construir, a continuar escrevendo, Léo, porque essa é uma arte, não é todo mundo que consegue fazer o que você faz. Eu te incentivo que continue e conta aqui conosco para pensar, abrir as portas que a gente conseguir abrir. Sim, agradeço. E Mário, faça esse belo trabalho que você sempre fez para que a gente tenha também pelo lado da produção um belo reality e que possa tirar muita gente dessa situação de dificuldade, sejam as mulheres, sejam os jogadores ou um reality com jovens empreendedores das comunidades do Rio de Janeiro. Vamos construir, vamos dar a nossa quarta-parte dentro do nosso raio de influência para mudar esse cenário, né? Sim. E você que está assistindo a gente, considere participar desse grupo. A turma aqui, né, Mário, é uma turma muito competente. O que nos falta são os seus braços. Então vem para cá, ser esses braços que vão ajudar a gente como conjunto, como coletividade, a melhorar esse país, a melhorar esse estado e melhorar a tua empresa. Você, o processo de transformação da sua empresa, do seu negócio, passa por estar fazendo parte desse grupo. Então, vem com a gente, né, Léo? É importante. Agradeço a você o tempo aqui, a oportunidade de falar, né, dos nossos projetos. E antes de encerrarmos, quero também falar com você que até o final desse ano, no segundo semestre, vou ter um livro, um suspense policial, que também é baseado na cidade do Rio de Janeiro. Um serial killer, e ele vai ser lançado esse ano também, por uma editora bem conhecida no Brasil. Bacana. Mário, Olha, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, olha, foi uma honra bater esse papo contigo e espero bastante que tenha ajudado os nossos empreendedores do Rio de Janeiro a olharem com uma outra visão as oportunidades que esse mundo moderno, esse mundo dinâmico, esse mundo novo das redes sociais permitem. E que eles estejam engajados nisso. Por quê? Porque com certeza eles vão ter uma surpresa muito agradável nos seus negócios. Tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Legal, Foi uma honra estar aqui com você. legal. O coração está massageado você falando isso, porque tudo que a gente espera é surpreender o empresariado do Rio e do Brasil através desse movimento que a gente está fazendo. Então, fica com a gente que tem muito mais.